Às vezes alguém poderia olhar a vida de Moisés, 40 anos, né? Sendo preparado, tá pronto, né? Tá pronto, tem habilidade, tem língua, tem ciência, tem conhecimento, tá pronto. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever. Depois você vai lá no canalzinho lá do YouTube, curte, compartilha e ative o sininho também. E manda para os seus amigos. O meu tema hoje é: o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Desacelere. Às vezes nós ficamos tão desesperados por mudanças rápidas que sabotamos tudo que já fizemos, colocamos a perder, né? É tempo, né? É o tempo do casulo que dá legitimidade ao processo da borboleta. Nós precisamos entender que algumas coisas exigirão suavidade, paciência, dando um passo de cada vez. Então, não se martirize e não apresse a sua chegada. Aprenda a apreciar a beleza do caminho. Então, desacelere. Então, primeira coisa que o tempo de Deus vai chegar na sua vida é: Ele vai te revelar no tempo certo. Ele vai me revelar no tempo certo. Ele vai trazer você à luz no tempo certo. Moisés viveu 40 anos no Egito sendo preparado para o propósito. Depois passou 40 anos no deserto escondido, para aí sim ver a sarça queimar aos 80 anos para cumprir o propósito de Deus. Se Deus te escondeu, descanse. Ele esconde os seus escolhidos para revelar o tempo certo. Porque quando Deus coloca a mão, não precisa de 10, de 15, de 20 anos. Um ano ele resolve. Um caso de uma restituição é uma palavra, um decreto, uma situação. Olha só a vida de José. Estava no cárcere. O salmista diz assim que Moisés estava no cárcere em grilhões. Bastou apenas uma palavra de Deus. Ele saiu do cárcere e foi ser governador do Egito. Mas durante todo esse tempo, José ele foi sendo o quê? Ele foi sendo trabalhado, preparado. Então, Deus está gerando um milagre em você. Enquanto o tempo de Deus não chega, não force portas, não quebre princípios. Sua ansiedade aliada ao imediatismo pode tornar precoce aquilo que Deus quer que seja perfeito. Por isso, se Ele silenciar você, espere. Se Ele sinalizar que chegou o tempo, o momento, escute o plano de ação, né? O tempo de Deus define o DNA do seu projeto. Às vezes alguém poderia olhar a vida de Moisés, 40 anos, né? Sendo preparado, tá pronto, né? Tá pronto, tem habilidade, tem língua, tem ciência, tem conhecimento, tá pronto. Mas Deus precisava levar 40 anos lá para o deserto, para ficar no anonimato, né? José, depois que saiu da casa de Potifar, alguém poderia dizer, tá pronto, tudo que ele colocou a mão prosperou, tudo que ele fez prosperou, não só a vida dele, mas a vida do Potifar, a vida dos funcionários, tudo. Outra coisa, o cara foi vendido como escravo, foi jogado no poço, tá pronto, mas Deus precisava colocar ele e deixar ele esquecido na prisão, porque ali na prisão Deus trabalhou coisas estratégicas na vida dele. Então o tempo de Deus define o DNA do seu projeto. A espera nele produz a semente do milagre. Outra coisa é o seguinte: nesse tempo, saiba trabalhar e saiba descansar no Senhor. Isso é importante, encontrar esse discernimento. Olha só, Jesus dormiu na tempestade e ele ficou acordado no Getsemane. Os discípulos ficaram acordados na tempestade e dormiram no Getsemane.
entender o tempo da nossa vida é um desafio. Existe tempo de descansar, não importa a circunstância, e tempo de guerrear, não importa a circunstância. Você já passou aquela situação assim, que a vida parece que está um furdúncio, uma bagunça, uma situação complexa demais, e você não tem o que fazer. Aí você chega e fala, você sabe da coisa? Não adianta eu fazer nada, e se eu fizer eu vou meter os pés pela mão, deixa eu descansar aqui, deixa eu esperar, né? E aí a pessoa chega pra você e fala, mas você não vai fazer nada? Não, é tempo de descansar. Mas o negócio está virado, é tempo de descansar. Assim foi Jesus. A tempestade estava acontecendo e ele estava dormindo. E interessante que os discípulos chegam para Jesus e falam, mestre, não se te dá que morramos, vamos perecer? Então, Jesus nos ensina uma lição muito interessante. Às vezes, quando a gente consegue discernir esses momentos e esses tempos, é mais ou menos assim. Não importa o que aconteça ao meu redor, o importante é que eu tenho dentro de mim. Então, saiba trabalhar e saiba descansar no Senhor. Existe tempo de descansar, não importa as circunstâncias, e existe tempo de trabalhar, não importa as circunstâncias. Por isso, olha o que diz Filipenses 4:6. É um clássico versículo do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes, em tudo, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, né? As vossas em orações, súplicas e ações de graça. Coloque a sua ansiedade aos pés do Senhor e descanse sobre o amanhã. Por quê? Porque o amanhã Deus estará lá. Você sabe o que é a ansiedade? Essa ansiedade, né, que a gente você já teve ânsia assim quando você passa mal, é mais ou menos isso aí. A ânsia, você coloca para fora aquilo que você precisa, que é o alimento, porque você está mal. A ansiedade é você querer que algumas coisas aconteçam na sua vida que não chegou o tempo. E quando a gente trabalha na ansiedade, a gente coloca em risco coisas adquiridas, né? A pessoa fecha um negócio apressado, daqui a pouco tem que vender coisa para pagar dívida. Contrata funcionário antes da hora, daqui a pouco tem que vender máquina para pagar funcionário. Por quê? Não era a hora. O tempo de Deus é o tempo correto. Que o Senhor possa nos abençoar, aquietar o nosso coração e desacelerar. E ter o discernimento. Opa, chegou a hora. Deus falou comigo. Eu senti que é o tempo dele. Vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, guarda o nosso coração, porque é do nosso coração que procede os desígnios da vida. Às vezes, na nossa ânsia, na nossa emoção, na nossa expectativa de querer coisas que se realizam, nós damos passo maior que a perna, nós nos aliamos a pessoas erradas, nós não encontramos discernimento correto, e tudo isso coloca em risco uma jornada, uma caminhada, coloca em risco, às vezes, patrimônio. Nos ajuda a discernir os tempos, para que nós possamos saber quando descansar e quando trabalhar. Derrama da tua graça sobre nós e que nós possamos ter a nossa plena confiança, total e absoluta certeza de que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Deus abençoe você. Uma ótima quinta-feira, mas ainda não acabou. Hoje à noite nós temos encontro de fé. E se você não estiver no culto, eu quero ver você conectado aqui. Um abraço. Deus abençoe você. Tamo agarrado junto e misturado.